O texto base de hoje é Lucas, capítulo 16, do versículo 1 ao 13. Parábola do mordomo infiel. E dizia também aos seus discípulos: Havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Ele, chamando-o, disse-lhe: Que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: Que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. E sei o que hei de fazer, para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E, chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: Toma a tua obrigação e, assentando-te já, escreva 50. E disse depois a outro: E tu quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: Toma a tua obrigação e escreve 80. E louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amém? Então, nós vemos aqui a parábola do mordomo infiel. Nós vemos que Jesus está conversando com os seus discípulos. Ele dizia também aos seus discípulos. Aí ele começa a contar uma parábola. Parábola do mordomo infiel. Então, nós vemos aqui no início do texto que tinha um senhor que tinha um mordomo, e esse senhor ele descobriu que o seu mordomo estava agindo mal, estava agindo injustamente, e ele descobriu que ele estava dissipando os seus bens. Então esse senhor despediu esse mordomo porque ele era infiel. Só que quando esse mordomo ficou sabendo que ele ia ficar sem o emprego dele de mordomo, ele fala aqui que cavar ele não pode, mendigar ele tem vergonha. Ele ficou pensando o que ele faria para ele continuar, né? Porque ele não ia ter mais o seu emprego. Ele está sendo despedido do seu emprego, do seu cargo de mordomo. Então ele pensa e ele chama os devedores do seu senhor e ele começa cada um que devia 100, ele cobra menos do que devia 100, ele cobra 50, o outro devia 100, ele cobra 80. Então ele cobra menos para aquelas pessoas que deviam para o seu senhor ficar devendo um favor a ele. Então aí sim ele ia poder ficar na casa dessas pessoas que ele ajudou, porque ele diminuiu a dívida deles perante o Senhor. Esse Senhor aqui que Jesus está falando, esse Senhor é o próprio Deus. Ele está simbolizando a um homem, um Senhor, mas é o próprio Deus. Então nós vemos que aquele Senhor, ele elogia a esperteza daquele mordomo injusto, porque ele achou um jeito dele se dar bem. Nós vemos aqui no versículo 8, e louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente. Porque ele agiu prudente, ele pensou no seu futuro, então ele foi astuto, ele foi prudente. Mas nós vemos aqui a injustiça, porque ele foi injusto. Porque ele querendo se dar bem, ele mexeu na dívida que não era dele, só para ele se dar bem. Então nós vemos aqui que o Senhor diz: Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração que os filhos da luz. Age na esperteza, no jeitinho, trazendo esse texto para hoje em dia. Hoje em dia tem muito famoso do jeitinho.
de contar mentira para levar vantagem, de fazer um jeitinho para levar vantagem. Então é isso que nós vemos, a infidelidade desse mordomo. Ele não sabia o que ele ia fazer no seu futuro, então o que acontece? Ele dá um jeitinho, ele age injustamente para ele poder a quem recorrer, porque esses devedores ia ter uma dívida com ele, porque ele diminuiu as suas dívidas, então ele poderia ficar na casa dessas pessoas. Mas nós vemos aqui que ele agiu injustamente, porque ele mexeu numa coisa que não era dele. Nós vemos que o Senhor, ele louvou aquele senhor, o injusto, pela esperteza. Mas só que a esperteza, muitas vezes, ela não quer dizer que está fazendo a coisa certa. A gente pode ser esperto, sim, mas tem que ser esperto e justo. Não adianta a gente ser esperto e injusto. Porque a injustiça, Deus, ele odeia a injustiça. Deus odeia a balança que pesa desigual. Então a gente tem que ser justo no que a gente faz. A gente pode ter esperteza, sim, a gente pode ser inteligente, mas com justiça. Então nós vemos aqui, esse mordomo, ele é infiel porque ele foi injusto. Ele pensou nele e ele mexeu no que não era dele. Continuando o texto, nós vemos que Jesus diz no versículo 10, porque o que é infiel no mínimo, também é infiel no muito, e quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Se a pessoa não for fiel no pouco, ela vai ser infiel no muito. A gente vê muito isso, se for para ver no meio político, a injustiça, porque as pessoas que vão concorrer a cargos são pessoas que já eram injustas. Ela já tinha injustiça dentro do coração, já tinha uma falha de caráter no coração, onde quando eles vão para a política, eles continuam no mesmo. Continuando no texto, nós vemos que Jesus diz também que aquele que é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Porque se a gente for uma pessoa honesta, a gente for uma pessoa verdadeira, no pouco a gente vai ser, e quando Deus confiar mais, a gente vai continuar sendo o mesmo. Continuando no texto, nós vemos que Jesus diz, no versículo 11, pois se nas riquezas injustas não fosses fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Então Deus não vai confiar as verdadeiras. No versículo 12, e se no alheio não fosses fiéis, quem vos dará o que é vosso? Então, não confiou. A gente pode analisar muitos aqui, pessoas que trabalham, são funcionários. Se elas não são fiéis com as coisas do seu patrão, como Deus vai confiar as coisas para elas? Se elas são infiéis, então nós temos que ser fiel em tudo que nós fazemos. Continuando no último versículo, Jesus diz, nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou há de se achegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é dinheiro. Então nós vemos aqui que a gente não tem como a gente servir a Deus e as riquezas desse mundo, a Deus e a Mamon. Eu posso sim ter bens, eu posso sim ter riquezas, mas o meu coração não pode estar preso nas coisas. Se o meu coração não estiver preso nas coisas materiais, não estiver preso na riqueza, eu posso ter sim, porque o meu coração não vai estar ali. Eu vou ser fiel. Nós vemos aqui que Deus, ele não vai confiar grandes coisas na minha mão se eu só for infiel. Então Deus primeiro ele nos testa, ele vai nos dar pouco para ver a nossa fidelidade. Se eu for fiel no pouco, se eu for justa no pouco, Deus ele vai me confiando mais. Mas se eu for injusta no pouco, se eu for infiel no pouco, como que Deus vai me dar mais? Isso aqui eu posso usar no lado de bens materiais, riqueza, eu posso usar também como comportamento como pessoa, trazendo para o lado da riqueza, de prosperidade. Se eu não sou fiel no pouco, como que Deus vai me confiar mais? Como que eu vou ser honesta? Deus ele abençoa a minha vida para que através da minha vida outras vidas sejam abençoadas. Outras vidas sejam abençoadas. Se Deus me confia bastante e eu sou uma pessoa infiel, eu não vou ajudar outras pessoas, eu não vou abençoar outras vidas com aquilo que Deus está me dando. Então a gente tem que pensar muito bem. Se eu quero ser uma pessoa abençoada, eu tenho que ser reta de coração, eu tenho que ser fiel, eu tenho que ser justa no pouco para Deus me confiar mais. Se eu quero crescer, se eu quero prosperar financeiramente, eu tenho que ser fiel no pouco. A minha fidelidade que vai abrir portas para que mais venha, porque Deus me abençoe mais.
E é plantar a semente. E se eu tenho a semente, eu plantar a semente para que Deus me abençoe mais. Mas eu tenho que agir com fidelidade e com justiça. Eu não posso ser injusta com as pessoas. Não posso ser infiel com as pessoas. Que nós vemos o exemplo desse mordomo, ele foi infiel com o seu senhor. E levando esse texto para o lado pessoal. Deus, ele confia em mim, na minha justiça, na minha fidelidade como pessoa, se eu estou servindo a Deus, se eu estou vivendo de acordo com a vontade de Deus, se eu estou vivendo o que eu aprendo com Jesus. A partir do momento que eu conheci Jesus, que eu recebi Jesus no meu coração, como que está sendo o meu comportamento? Se eu quero ser cheia do Espírito Santo, se eu quero crescer espiritualmente, como que está sendo o meu comportamento? Eu estou me desenvolvendo, estou aprendendo, estou praticando o que eu aprendo com Jesus? Ou eu só estou escutando essa escritura, lendo a escritura e não estou praticando nada? Se eu quero viver grandes coisas de Deus, se eu quero experimentar o sobrenatural de Deus, se eu quero ser cheia do Espírito Santo, então eu tenho que ser fiel no pouco. Eu tenho que ser justa no pouco. Deus, ele não vai me confiar mais coisas se eu não passar de nível, se eu não crescer no mínimo, se eu não for fiel no mínimo. Eu quero ser cheia do Espírito Santo, mas eu não estou sendo fiel no mínimo que Deus me deu. Deus me deu um pouco eu não estou sendo fiel, porque eu não estou tentando ser uma pessoa melhor, não estou buscando ser uma pessoa melhor, não estou buscando ajudar o próximo, não estou buscando fazer nada. Como que Deus vai me confiar mais? Então, eu tenho que ser fiel no pouco para Deus ele me dar mais. Eu tenho que ser justa no pouco para que Deus me dê mais. Então, se muitas vezes a gente se encontra travada na vida, em todas as áreas, pode ser no espiritual ou no financeiro. Muitas vezes a nossa vida está travada. Se a gente não se desenvolve, é por falta de fidelidade, é por falta de justiça. Porque Deus ele só vai confiar mais na nossa vida a partir do momento que a gente for justo e que a gente seja fiel. Seja fiel no pouco que Deus vai abençoar mais. Mas é a nossa fidelidade que abre porta para outras coisas, para maiores coisas. Se eu quero viver o sobrenatural de Deus, se eu quero viver grandes coisas com Deus, para ter grandes experiências com Deus, eu tenho que ser fiel, eu tenho que buscar em Deus, eu tenho que orar, eu tenho que conhecer melhor a Deus, conhecer melhor o Espírito Santo, para que eu experimente grandes coisas. E da mesma forma, financeiramente falando. Se eu quero ser abençoado, eu tenho que plantar mais semente, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que buscar mais, estudar mais, pesquisar mais, para que eu cresça profissionalmente. Deus ele só multiplica algo que já existe. Deus não multiplica algo que não existe. Na multiplicação dos pães, tinha pães e tinha peixe, Deus multiplicou. Na multiplicação do azeite, tinha azeite na botija e Deus multiplicou. Então, Deus ele só multiplica em cima de algo que já existe. E se eu quero ser abençoada financeiramente, eu tenho que plantar a semente, eu tenho que sair da procrastinação e correr, porque Deus não abençoa ninguém que fica sentado esperando. Deus abençoa as pessoas que lutam, que perseveram. Então, se eu quero se desenvolver como pessoa, se eu quero crescer como pessoa, se eu quero crescer espiritualmente, quero experimentar grandes coisas de Deus, ou se eu quero crescer profissionalmente, tudo depende de como eu estou me comportando, se eu estou agindo ou estou parada. Então, a minha ação, a minha obediência a Deus que vai mostrar como Deus vai abençoar a minha vida, mas eu tenho que se mover. Deus não abençoa do nada, Ele abençoa de algo que já existe. Eu tenho que plantar e Deus vai abençoar a minha colheita. Mas se eu não planto nada, como Deus vai abençoar a minha colheita? Se eu não planto uma vida de obediência a Deus, uma vida de busca do Espírito Santo, como que eu vou ser cheia do Espírito Santo? Então, tudo depende de como eu estou agindo, da minha fidelidade com Deus, da minha justiça com Deus. Se eu sou uma pessoa justa e busco a conhecer mais a Deus, eu vou ser abençoada. Se eu busco a viver o que eu aprendo com Jesus, eu vou ser abençoada. Então, nós vemos aqui que a infidelidade, ela tem um alto preço, porque ela nos afasta de Deus e ela nos afasta da bênção que Deus tem na nossa vida. Porque esse mordomo infiel, o que aconteceu com ele? Pela infidelidade dele, ele perdeu o seu emprego, o seu cargo de mordomo, pela infidelidade. Se ele fosse fiel, ele ia continuar sendo mordomo.
Porque o que nós somos? Quando a gente serve a Deus, quando a gente aceita Jesus, nós somos mordomos do Senhor, mordomos de Deus. Deus confia as coisas dele para a gente cuidar. Deus confia os nossos filhos não são nossos. Deus confia a nós para que a gente cuide. Então, se eu sou injusta, se eu sou infiel, como que Deus vai confiar mais coisas para mim? Assim como esse mordomo, ele é infiel, então eu tenho que ser, se eu quero que Deus confie mais coisas, que Deus me abençoe, eu tenho que ser justa e eu tenho que ser uma pessoa fiel no pouco para que Deus me dê mais. O exemplo claro que nós vemos, a lição que nós aprendemos com essa parábola é que a gente não deve ser com esse mordomo infiel. Ele foi infiel e quando ele viu que ele foi prejudicado, ele foi mais infiel ainda porque ele mexeu no que não era dele. Então eu aprendo que eu tenho que ser fiel no que eu tenho hoje para que Deus me abençoe com mais. Mas tudo, as portas que vai abrindo sou eu que abro, sendo uma pessoa justa e sendo uma pessoa que é fiel no pouco, para Deus confiar mais na minha vida. Amém? Se puder, feche seus olhos nesse momento. Deus abençoe e ilumine a sua vida, que Ele venha trazer clareza ao seu coração, que Ele venha trazer no seu coração a justiça e que você possa ser uma pessoa justa e fiel no pouco para que Deus abençoe mais a sua vida, que Ele venha abrindo caminhos e mostrando a vontade dEle para a sua vida, que Ele venha tocar no mais íntimo do teu coração e revele tudo aquilo que não agrada a Ele na sua vida, que você possa melhorar, que o Espírito Santo possa te convencer, você possa ser uma nova pessoa transformada, porque é o desejo de Deus que todas as vidas sejam curadas, sejam saradas, mas nós precisamos dar o primeiro passo. Dê o passo e vá para Jesus, corra para Jesus e abra o seu coração para o Senhor, para que o Senhor venha transformar o seu coração, venha transformar a sua mente, para que você seja uma pessoa justa e fiel no mínimo, para que Deus venha confiar mais na sua vida. Se você quer ser curada, ser liberta, seja fiel no mínimo que Deus Ele vai abençoar a sua vida com mais. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.